O Morumbi tem dessas coisas que parecem roteiro escrito na unha, no improviso da emoção, do tipo que a gente lê uma frase, pisca 2 vezes e já imagina o estádio inteiro respirando diferente. Porque quando começa a circular o burburinho de que o Reinaldo teria aceitado uma proposta do tricolor, não é só um nome no mercado. É memória, é provocação, é ferida antiga e abraço ao mesmo tempo. E rumor bom é assim, ele não chega batendo na porta, ele entra pela fresta. Primeiro vem aquele ouvi dizer, depois um tá bem encaminhado, e quando você vê já tem torcedor debatendo como se fosse a final de campeonato. E com o São Paulo, tudo ganha um tamanho maior, porque a camisa pesa, a arquibancada cobra e a história nunca deixa nada ser simples. Se a ideia de Reinaldo de volta está mesmo ganhando corpo, ela mexe com um ponto sensível do torcedor, o desejo de reencontrar peças que, em algum momento, já entenderam o que é jogar com a pressão de ser São Paulo. Não é sobre nostalgia vazia. É sobre encaixe, sobre necessidade, sobre aquela sensação de que certas voltas têm um significado especial. Porque vamos ser honestos, lateral no futebol brasileiro virou artigo de luxo, e no São Paulo essa posição sempre acende discussões. A gente quer apoio, quer segurança, quer intensidade, quer cruzamento, quer presença. Quer alguém que saiba o peso de uma noite grande, e que não se esconda quando o jogo pede personalidade. E aí o nome Reinaldo aparece como um fósforo aceso perto de gasolina. Tem gente que lembra do cara decisivo, do lateral que chegava na frente, que batia na bola parada, que tinha coragem. Tem gente que lembra dos tropeços, das falhas, das irritações, daquelas partidas em que a defesa parecia uma porta giratória. E é exatamente por isso que esse rumor vira assunto, porque ele não é morno. O torcedor do São Paulo não é feito para aceitar qualquer história pela metade. A gente quer saber o porquê. Por que agora? Por que ele? O que mudou? E principalmente, qual é o plano do clube por trás disso? Porque ninguém aqui quer remendo. A gente quer construção, quer um time com cara, com padrão, com ambição de verdade. Se Reinaldo aceitou mesmo a proposta, a primeira leitura é simples, existe conversa séria, existe interesse real. Aceitar proposta, mesmo que no boca a boca, costuma significar que o jogador se mostrou disposto a voltar, que a ponte não está queimada, que a ideia mexeu com ele. E quando um jogador se mostra disposto, o resto vira detalhe, desde que os detalhes caibam no bolso e na lógica do elenco. E o São Paulo, por mais gigante que seja, vive um cotidiano de escolhas. Não dá para fazer loucura em toda janela, não dá para apostar alto em tudo. Então, se esse rumor ganhou força, pode ser sinal de que a diretoria está olhando para uma solução que une experiência, custo mais controlado e impacto imediato, sem depender de uma adaptação longa. Ao mesmo tempo, é impossível ignorar o componente emocional. Reinaldo, goste ou não, foi personagem de uma era do clube. Viveu momentos de cobrança pesada, ouviu vaias, ouviu aplausos, carregou responsabilidade em jogos grandes. E esse tipo de bagagem, num elenco que às vezes precisa de casca, conta. Mas o torcedor também sabe, experiência sozinha não ganha jogo. O futebol de hoje pede perna, pede repetição, pede disciplina tática. E a pergunta que surge imediatamente é: em que versão o Reinaldo voltaria? Na versão que entrega equilíbrio e soma ao coletivo? Ou na versão que oscila e vira alvo fácil quando o time sofre? Porque no São Paulo tudo é ampliado. Um cruzamento errado vira meme. Um gol sofrido vira sentença. Um cartão bobo vira novela. E um jogador que volta com status de rumor forte chega com holofote no rosto desde o primeiro treino. Só que existe uma linha de raciocínio que anima qualquer São Paulino, a de que, em um ambiente mais organizado, com uma ideia clara de jogo e cobrança bem direcionada, o jogador tende a render mais. Se o tricolor tiver convicção no modelo, se souber proteger as virtudes e reduzir as exposições, dá para imaginar Reinaldo sendo útil. E útil não significa salvador. A torcida já aprendeu, na Marrã, a desconfiar de promessas messiânicas. O que a gente quer é jogador que ajude o time a ser melhor, que eleve o nível do setor, que ofereça alternativa quando o jogo pede variação. Um detalhe que ninguém pode fingir que não existe: Reinaldo tem personalidade. E às vezes o São Paulo precisa disso, precisa de quem fale dentro de campo, de quem puxa o ritmo, de quem não se esconda quando o jogo aperta e a bola queima. Por outro lado, personalidade sem controle vira problema. E o torcedor não está com paciência para personagem maior que o clube. No São Paulo, a estrela é a camisa. Se voltar, vai ter que voltar entendendo isso, com a cabeça no lugar, com foco em entrega. Se esse rumor está correndo, é porque alguém está alimentando. E o torcedor conhece esse roteiro. Quando o assunto ganha consistência, normalmente tem conversa em andamento,
tem empresário se mexendo, tem dirigente avaliando números e, às vezes, tem aquela ideia de oportunidade de mercado que surge do nada. E aí entram os bastidores que deixam qualquer tricolor maluco. Já aceitaram as bases, falta resolver tempo de contrato, estão alinhando luvas, tem bônus por metas. A gente não vê a papelada, mas sente o cheiro. Quando o nome não morre em 2 dias, é porque não é só fumaça. A aceitação de uma proposta, mesmo em clima de especulação, também indica algo sobre o jogador. Ele enxerga o São Paulo como palco grande, como vitrine, como desafio. Tem jogador que foge da pressão. Tem jogador que volta justamente porque quer se provar. E a torcida, lá no fundo, sempre abre espaço para a redenção. Porque o São Paulo é isso, um clube que cobra, mas também abraça quem entrega. A arquibancada pode pegar no pé, pode chiar, pode reclamar, mas quando percebe sangue no olho e compromisso, ela transforma qualquer jogador em gigante. Só que o sangue no olho precisa aparecer na prática. Recomposição, duelo ganho, posicionamento, concentração. A torcida tolera erro técnico até certo ponto. O que ela não tolera é falta de vontade e postura de quem parece estar em outra rotação. Se a ideia é trazer Reinaldo para competir, e não para chegar e jogar, a conversa muda. Porque elenco grande precisa de opções, precisa de gente pronta para entrar em jogo cascudo sem tremer. E competição interna é o que faz o time subir de nível. E, de novo, lateral é uma dor crônica. Um lateral que ofereça profundidade, que entenda quando acelerar e quando segurar, já vira um ganho. Um lateral que, além disso, tenha bola parada e liderança, vira uma ferramenta que muda jogo travado. Muita gente vai lembrar do Reinaldo chegando por dentro, aparecendo como surpresa, finalizando de média distância, batendo falta. E o futebol brasileiro ainda decide muito em detalhe. Uma bola parada bem batida, um cruzamento certeiro, uma segunda bola conquistada na raça. Agora, o medo do torcedor é outro. O São Paulo não pode se tornar refém de nomes conhecidos só porque são conhecidos. O clube precisa de planejamento, precisa de rejuvenescimento, precisa de intensidade. Então o rumor só faz sentido se for parte de um desenho, não um impulso. A torcida, quando lê Reinaldo aceitou, imediatamente tenta montar o quebra-cabeça. Quem sai? Quem perde espaço? Como fica a folha? Qual a mensagem para a base? E isso é saudável, porque mostra que o torcedor está mais atento do que nunca. E também tem o lado psicológico do retorno. Voltar para um clube onde você já foi criticado, onde você já viveu altos e baixos, exige cabeça forte. Porque a primeira oscilação vira já sabia. E a segunda vira não dá mais. Só que, se ele voltar com maturidade, pode virar história bonita. Pode virar aquele caso raro em que o jogador entende o ambiente, corrige atitudes, melhora a leitura de jogo e entrega uma temporada sólida, sem precisar ser perfeito, apenas sendo confiável. E confiável é a palavra que o São Paulo precisa em vários setores. Confiável para não entregar gols bobos. Confiável para controlar jogo quando está ganhando. Confiável para não se perder quando o adversário cresce. Se a comissão técnica enxergar Reinaldo como peça de um mecanismo, dá para imaginar ajustes que o protejam. Um ponta mais combativo à frente, um volante cobrindo a faixa, um zagueiro com boa saída encostando, tudo isso muda o cenário de um lateral. E aqui entra um ponto que a torcida sempre debate. O São Paulo tem que jogar com identidade. Seja com linha alta, seja com posse, seja com transição, mas com ideia clara. Quando o time joga no improviso, qualquer lateral vira vilão porque fica exposto demais. Por isso, o rumor mexe tanto. Ele não fala só de um jogador, ele fala de direção. Fala de estratégia. Fala do clube escolhendo o caminho entre apostar num jovem, buscar um estrangeiro, ou trazer alguém que já conhece o peso do Morumbi. Se Reinaldo aceitou, talvez o São Paulo esteja buscando pronto para uso. E em temporadas longas, com calendário pesado, isso vale ouro. Tem jogo que não dá tempo de esperar adaptação. Tem jogo que é sobrevivência. Mas o torcedor também quer sonhar alto. Quer reforço que chegue para elevar o teto, não só o piso. E aí a cobrança vira. Beleza, Reinaldo pode ajudar, mas e o resto? Qual é o pacote? Qual é o salto de qualidade geral? Só que às vezes, para chegar no topo, você precisa primeiro parar de sangrar em setores específicos. E lateral, historicamente, é um setor onde o São Paulo já sofreu muito. Corrigir isso com um nome experiente pode ser um passo pragmático. E se a proposta aceita envolve metas, produtividade, gatilhos de renovação, isso pode ser uma forma inteligente de gerir risco. Porque o clube se protege, o jogador se compromete, e a torcida entende que há exigência.
Aí você imagina a apresentação, ainda que só na cabeça, porque é rumor. Reinaldo com a camisa, sorriso controlado, discurso de volta mais maduro, promessa de quero ganhar título aqui. O Morumbi ouvindo tudo com uma mistura de desconfiança e vontade de acreditar. Porque a torcida do São Paulo tem isso. Ela quer acreditar, mas não quer ser enganada. Ela quer esperança, mas quer provas. E jogador que volta precisa vir com ações, não com frases prontas. Se esse retorno se concretizar, a primeira sequência de jogos vai ser decisiva. Não porque define a carreira, mas porque define a relação com a arquibancada. Um bom começo cria crédito. Um começo ruim cria ruído. E ruído no São Paulo vira avalanche. A imprensa amplifica, a internet distorce, o vestiário sente, o Morumbi reage. Por isso, o clube precisa estar muito seguro do que está fazendo, e o jogador precisa estar pronto para o ambiente. Só que, ao mesmo tempo, o ambiente pode ser combustível. Jogar com o Morumbi pulsando é diferente. Tem jogador que cresce. Tem jogador que vira outro. E se Reinaldo for desses, o São Paulo ganha uma arma emocional, alguém que já viveu aquilo e sabe como usar a pressão a favor. A especulação também faz o torcedor lembrar de um São Paulo que sempre foi forte quando tinha laterais participativos, quando tinha amplitude, quando tinha bola chegando com qualidade na área. O futebol moderno pede isso: largura, triangulação, ultrapassagem. E a volta de um lateral ofensivo pode sinalizar um plano de jogo mais agressivo, mais propositivo, mais tricolor. Porque o São Paulo, quando joga para trás, quando joga com medo, parece menor do que é. E a torcida não aceita o clube pequeno. Mas ninguém quer ser ingênuo. Lateral ofensivo sem equilíbrio vira buraco. E buraco vira gol do adversário. Então, se o rumor é real, o São Paulo precisa ter uma estrutura que sustente isso. Time campeão não é feito de coragem aleatória, é feito de coragem organizada. E também tem o fator liderança no vestiário. Um elenco vencedor precisa de vozes. Precisa de gente que puxe treino, que cobre posicionamento, que dê bronca quando a concentração cai. Se Reinaldo chega para somar nisso, ele pode ser mais valioso do que parece. Só que, de novo, tudo depende do papel. Jogador que chega achando que é intocável já começa errado. No São Paulo, ninguém pode ser maior que o escudo. Quem chega, chega para competir, para servir, para respeitar a instituição. O torcedor imagina os clássicos. Imagina um jogo pegado, clima quente, e um lateral experiente ajudando a manter a cabeça no lugar. Porque clássico não se ganha só com talento, se ganha com maturidade emocional, com leitura do jogo, com malícia. E o São Paulo precisa voltar a ganhar os jogos que definem moral. Precisa voltar a impor respeito. E às vezes o respeito começa em pequenas coisas: um duelo vencido na lateral, uma bola cortada na hora certa, uma falta cobrada com inteligência. A especulação de aceitou proposta também mexe com a torcida porque traz sensação de movimento. O tricolor, quando parece parado, angústia. Quando parece agir, mesmo que seja com rumor, já gera expectativa de que o clube está se preparando para brigar. E brigar, aqui, não é brigar por meio de tabela. É brigar por tudo. O São Paulo nasceu para disputar título. O torcedor pode até entender fase difícil, mas ele não aceita acomodação. Se a volta de Reinaldo for uma peça em um plano maior, pode ser uma boa notícia. Se for uma aposta isolada, pode ser só mais um capítulo de improviso. E o torcedor, por mais apaixonado que seja, está mais exigente com coerência. Porque a gente já viu o filme de contratar para ontem sem pensar no amanhã. E sabe como termina: elenco inchado, folha pesada, rendimento irregular. O São Paulo precisa se proteger disso. Mas também precisa ser justo. Nem todo retorno é erro. Alguns retornos são acertos porque o jogador volta em outro momento, com outra cabeça, com outra função. E o futebol está cheio de histórias em que a segunda passagem foi melhor que a primeira. O ponto é, se Reinaldo aceitou, o São Paulo tem que deixar claro o projeto. Tem que alinhar o discurso. Tem que mostrar que não é só oportunidade, é estratégia. Porque o torcedor compra ideia quando percebe seriedade. E a torcida também observa o clima de vestiário. Um elenco que se gosta, que se respeita, que se cobra, costuma render mais. Um retorno que seja bem recebido pelos líderes pode ajudar a criar unidade, principalmente se vier com humildade. Imagina o Reinaldo chegando, ouvindo, trabalhando em silêncio, deixando para falar depois que entregar. Essa postura ganharia a arquibancada rapidinho. Porque o São Paulino pode ser crítico, mas ele valoriza quem se dedica. E o Morumbi,
quando compra um jogador, vira uma força absurda. Empurra, canta, transforma jogo difícil em caldeirão. A torcida do São Paulo é um patrimônio. E qualquer rumor que envolva retorno mexe porque toca nessa energia. Só que energia precisa de resposta. O torcedor quer ver um time com fome. Quer ver um São Paulo que entra para dominar. Quer ver coragem com responsabilidade. Quer ver cada contratação encaixar numa ideia maior. Se esse rumor for só fumaça, ele serve ao menos para mostrar uma coisa: a torcida está faminta por notícia que pareça fortalecer o time. E isso é sinal de grandeza. Clube gigante tem torcedor gigante, que pensa, discute, cobra, sonha. Agora, se o rumor for verdadeiro e o aceitou virar assinatura, o recado é simples: vai começar do zero. Não existe crédito eterno. Existe entrega diária. O São Paulo é exigente porque é gigante. E talvez seja justamente isso que pode fazer a história dar certo. Porque quem aceita voltar para o São Paulo sabendo da cobrança, sabendo do barulho, sabendo da lupa, está dizendo que não tem medo. E o tricolor precisa de gente sem medo. No fim, o que o torcedor quer é sentir que o clube está se reconstruindo com inteligência e ambição, sem perder a alma. E a alma do São Paulo é competir, é ser protagonista, é respeitar o escudo. Reinaldo aceitando proposta, se for verdade, é mais do que uma movimentação de mercado. É um capítulo que pode virar discussão, pode virar aposta, pode virar redenção ou pode virar conflito. Depende do clube, depende do jogador, depende do campo. Mas uma coisa é certa: só o São Paulo consegue transformar um rumor em terremoto emocional. Só o tricolor faz o torcedor acordar e imaginar escalação, esquema, clássico, título, tudo em questão de segundos. E enquanto a confirmação não vem, a gente fica aqui, no sentimento típico de São Paulino: pé atrás, coração acelerado, esperança guardada no bolso, e um pensamento martelando como canto de arquibancada. Se for para voltar, que volte para honrar o Morumbi. Se for para vestir essa camisa de novo, que seja para correr até o fim, para disputar cada bola como se fosse a última, para entender que aqui não existe jogo pequeno. Porque no São Paulo, o rumor só vira alegria quando vira entrega. E entrega, meu amigo, é a única língua que o torcedor aceita como verdade. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.